Olá, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, uma mensagem do Espírito da Verdade, recebida em Paris, 1862, sobre os obreiros do Senhor, isto é, sobre nós mesmos. Nós temos uma tarefa a realizar, dada a todos nós, pelo alto, pela espiritualidade elevada, cumprindo a vontade de Deus. Sobre isto que essa mensagem vai falar. Qual é a obra? Como participamos dela? Quais as vantagens? E que problemas teremos no meio do caminho? Também quais as consequências, do sucesso e insucesso desta empreitada. Eu vou traçando aqui cada frase, eu vou pontuando e vamos fazendo os comentários em cima delas, a partir do que ensina a doutrina espírita. Pois bem, o Espírito da Verdade começa nos dizendo o seguinte: tocais o tempo da realização das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então veja, transformação da humanidade. Isso está relacionado com a lei do progresso. Afinal, conhecemos pela doutrina espírita que o progresso é lei inexorável, é uma lei natural, é uma lei divina. Tudo tende ao aperfeiçoamento. Todos os seres, todos os indivíduos, mas também todas as coletividades, os mundos. A nossa humanidade, portanto, a que o Espírito se refere, desta terra, passa por esse processo de transformação, de progressão. Quando ele fala em transformação da humanidade, isso não se refere apenas à transformação do indivíduo, a minha ou a sua. Também inclui isso, mas vai além. Trata-se da transformação da coletividade. E nós temos um papel aí a realizar com os nossos irmãos, portanto, uma tarefa conjunta. A tarefa da transformação. Quando se fala de tocar o tempo da realização dessa transformação, portanto, do progresso do mundo, nós não temos que nos preocupar com uma data. Não é isso que o Espírito nos indica. Jesus falava de um momento de regeneração. Os profetas falavam sobre o novo céu e nova terra. Não há uma data fixa, até porque isso decorre do livre-arbítrio. Transformar a humanidade significa transformar a coletividade humana. E o humano é dotado de livre-arbítrio. Marcássemos uma data, teríamos um fatalismo, um determinismo. Eu não posso marcar uma data certa para dizer que vou eliminar um defeito ou adquirir uma virtude que não tenho, sem com isso ferir o livre-arbítrio. É uma questão de escolha, de esforço, e isso não é previsível. Eu posso até tentar planejar, mas o planejamento não significa uma determinação, e uma data seria isso. Então, como entender o tempo? Geralmente, os comentaristas do Evangelho costumam dizer que o tempo se refere não tanto a uma data, mas a uma iminência. O que isso quer dizer? Quer dizer que está sempre prestes a acontecer. É algo que de um momento para o outro pode se fazer. Como Jesus falava às vezes, o dia vem como um ladrão. As coisas podem acontecer sem que se espere, sem uma data fixada. Ora, ocorre que, quando a humanidade promove um progresso, o conjunto humano, a média humana, evolui, você vai ter um progresso do mundo na escala dos mundos. E a ideia é que, saindo da etapa atual,
de mundo de provas e expiações, nós vamos entrar na etapa seguinte, que é a do mundo de regeneração, conforme consta no capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo. Como depende do livre-arbítrio, não se sabe quando a média da população vai fazer esse movimento e assim alterar o posto do mundo na escala do progresso dos mundos. Então, sem fatalismos, né? É apenas para vigiarmos e estarmos prontos para participar desse movimento, que é um movimento anunciado e é um movimento promovido pela espiritualidade superior, encabeçada pelo Cristo. Bem, dado então o panorama, que é o da transformação da humanidade, vamos ver como é que se segue a mensagem. Diz o Espírito: felizes aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor. Na explicação das parábolas do Cristo, nós vemos que geralmente campo significa a terra toda, o mundo, não é? Então nós temos esse campo de trabalho. Estamos aqui no mundo para trabalhá-lo. Trabalhar no campo do Senhor significa justamente fazer parte da obra transformadora da humanidade. Não apenas mudando a si mesmo, que faz parte, temos que mudar a nós mesmos, evidentemente. Mas eu não posso imaginar que basta eu me iluminar sozinho para cair fora daqui. Eu tenho um compromisso de fazer esse processo com os irmãos. Promover a transformação dessa humanidade significará atuar, mobilizar, engajar, lutar por uma causa. Qual? A causa cristã. A causa da regeneração, da melhoria da humanidade. A educação dos nossos irmãos para que eles sejam também erguidos, promovidos e acompanhem o progresso daqueles que já percebem e agem nesse sentido. Inclusive, modificando leis e instituições. Sim, aqui da Terra, já que isso é dado como uma missão a todos os espíritos encarnados, segundo o livro dos Espíritos. Né? A missão dos espíritos encarnados, em geral, todos nós, consiste, né, em fazer o progresso individual, espiritual e também em ajudar no progresso das instituições do mundo, portanto, em melhorar o ambiente do mundo. Né? Eis aí, então, alguma coisa que está sendo apontada a nós como uma tarefa. Felizes serão. Por quê? Porque se realizarão. Porque serão cumulados de satisfação pela própria prática. Não apenas no resultado final do processo, da tarefa, da transformação. Não. Na medida em que nós vivenciamos o amor, a caridade, a educação do próximo, o auxílio mútuo, a cooperação, o bem, isso realiza a nossa alma, isso nos torna felizes, bem-aventurados ou venturosos. Né? Esse é um tipo de retorno positivo próprio das atividades, que não é esperado como algo fora delas, é inerente a elas. Agora, é para nós trabalharmos nesse campo do Senhor de que maneira? Ele continua: com desinteresse e sem outro móvel que a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso é a caridade definida no Livro dos Espíritos. Então é sem esperar ganhos pessoais, sem aguardar recompensas egoísticas, dado que o amor é incondicional. Devemos fazer essa tarefa transformadora da nossa realidade, porque a realidade não vai mudar sozinha, depende de nós, né? Devemos fazê-lo de coração aberto por Jesus, por amor. Bem, o Espírito vai nos informar sobre aqueles que fizerem esse trabalho, que são os seus obreiros, dizendo o seguinte: suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tiverem esperado. O que é a jornada de trabalho? É o esforço, é o empenho, é o tempo,
é a dedicação que nós dispensamos a este projeto, ao desígnio do Senhor, né? Agora, quando ele fala, serão pagas ao cêntuplo do que tiverem esperado, o que isso quer dizer? Nós não temos aqui, na visão cristã, que o Espiritismo adota, a ideia de que se fazemos um mal, recebemos um mal, se fazemos um bem, recebemos um bem. Da filosofia cristã, Santo Agostinho definia o mal como a ausência do bem. O Espiritismo acompanha um pouco esse pensamento. O bem tem realidade positiva. Ele existe. O mal é o nome que se dá para a falta desse bem. E aí você tem todo tipo de não ser, ou de destruição, ou de falência. O bem vale mais do que o mal. Se eu faço um mal por justiça e por ensinamento antes de tudo, eu também posso expiar esse mal numa medida equivalente, com fins de aprendizado. Mas se eu faço um bem, eu não recebo só um bem. Eu recebo muito mais. Eu, inclusive, pago muitos males com um bem. É isso que afirma Pedro, quando diz que o amor cobre a multidão dos pecados. E essa multidão está aqui mais ou menos prefigurada numa quantidade, o cêntuplo. Jesus também ensina que nós devemos dar frutos na proporção de 30, 60 ou 100 por um. O fruto do bem vale mais. E cobre os do mal. Então um bem, de repente, vale 100 males. E eu vou receber sempre o cêntuplo do bem que eu faço. Essa é uma conta que inclui a misericórdia. Como é que nós vamos receber o cêntuplo? Bom, aí eu vou recorrer aqui à passagem de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. É daí que deriva essa reflexão. Veja o que diz então o Evangelho de Marcos. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. No versículo 31, muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então veja, o primeiro modo de recepção do cêntuplo é desde agora, neste tempo, ou seja, já aqui na Terra. Por quê? Porque só o trabalho de engajamento, de ligação com outros irmãos imbuídos do mesmo objetivo, já nos traz um conforto, uma recompensa muito grande. Como Jesus falava, né? Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Todos aqueles que estavam com ele são seus irmãos, é uma família que cresce a cada dia e que um dia tomará a terra inteira, né? É a grande família humana. Porque esse trabalho de regeneração inclui, como falamos, uma mudança da convivência entre as pessoas. Se você pega a descrição do mundo de regeneração, que é já a transformação da humanidade, você vai ver que entre as características desse mundo de regeneração, você tem que nele reina uma perfeita equidade nas relações sociais. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, nós temos dito que numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém fica sem o necessário. O mundo de regeneração será um mundo em que os benefícios são distribuídos entre todos, tanto da convivência quanto dos bens necessários. Veja, Jesus falando, desde agora, neste tempo. Agora, isso tudo virá ainda com perseguições. Por quê? Porque essa transformação não se dará sem luta, que está lá na Gênese. A humanidade tende a melhorar, a progredir, e alguns elementos vão atrapalhar. E você vai ter, então, configurada uma luta entre o bem e o mal.
uma luta entre a fé e a incredulidade, uma luta entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas, que também podem estar associadas ao fanatismo. Então o mundo vai progredindo, mas sofrendo baques, ataques no meio do caminho, que são essas perseguições de que Jesus fala. Mas já é alguma coisa melhor, já é um avanço. E fora daqui, no mundo futuro, a vida eterna, ou seja, a vida espiritual, em estado de felicidade, que é o que constitui a vida eterna. Então, há vantagens em todos os campos, aqui, agora e lá também, né? No futuro e na vida eterna no mundo espiritual. Então ele vai esmiuçar um pouco como é que esse trabalho de transformação da humanidade, que trata o texto, será efetuado. Felizes serão aqueles que tiverem dito aos seus irmãos. Então veja, antes de falar o que é dito, você já tem aqui uma indicação do que é preciso fazer. Falar. Chamar os irmãos. Jesus falava aos seus seguidores, ide e pregai. Pregar não é só sair convertendo, fazendo proselitismo. Não. É chamar o trabalho. É chamar para a regeneração. É informar, é educar. É dizer para os irmãos que ainda estão atrapalhados com essa ideia. Veja, muitas vezes nós podemos ser os indivíduos que atrapalharão o processo. Por isso que é preciso a gente estar aberto a ouvir, a aprender o que diz o Evangelho. Pode ser que nós sejamos os que vão lutar no lado do mal, no lado da incredulidade ou do fanatismo, do lado das ideias retrógradas. Por isso é importante que nós compartilhemos, digamos uns aos outros, qual é o trabalho que tem que ser feito, informar qual é o objetivo, qual é o desígnio, para que nós possamos orientar nossas ações nesse sentido e deixar de estar ali como obstáculos e participarmos ativamente nessa transformação. O progresso do mundo. Então, felizes os que tiverem dito aos seus irmãos, hein? Os que chamarem, os que mobilizarem os irmãos. Dizer o quê? Irmãos, trabalhemos em conjunto. Unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada em sua chegada. É isso que devemos dizer. Ou seja, não é uma mensagem individualista, é uma mensagem de união. Vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos trabalhar, vamos somar esforços para o objetivo ser atingido. Porque veja, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada, ou seja, quem vai fazer a obra? Nós. Quem vai transformar a humanidade? Nós. Às vezes pode, de repente, alguém pensar que isso será feito por Deus, ou por Jesus. Eles é que vão decidir a hora e vão... Não. Está dito aqui. Trabalhemos em conjunto, unemos para que façamos a obra. Para nós terminarmos a obra. Então ela cabe a quem? A nós. O mundo não muda sozinho, gente. Ele depende de esforço. Para que o Senhor encontre a obra terminada em sua chegada. Como assim? Jesus vem? A doutrina espírita não ensina a vinda de Jesus carnalmente ou materialmente, não. Isso também está explicado no livro A Gênese. Jesus virá na glória do Pai, ou seja, espiritualmente, com seus santos anjos, portanto acompanhado de espíritos. Aliás, Jesus está presente toda vez que nós nos reunimos em nome dele e quando seguimos as suas leis, os mandamentos por ele trazidos, por ele ensinados. A chegada dele aqui na Terra equivale a nós passarmos a vivenciar em grupo, enquanto humanidade, os seus ensinamentos. Veja, nós entronizamos, nós tornamos o nosso governante moral aquele que nós seguimos. Se nós seguimos o mal nos governa. Se nós seguimos Jesus, quem nos governa? Jesus. Se nós seguimos a Deus, quem nos governa? Deus. Está aí o reino de Deus. Jesus pode até ser o governador do planeta, mas não adianta ele dar a lei se ninguém seguir. Aquele que governa só governa quando seguem a lei dele.
Então cabe a nós pensarmos nisso, né? Fazermos com que Jesus esteja entre nós, governando nossos atos. Isso será a realeza de Jesus. Está descrita também no Evangelho, no capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus, que não é uma realeza terrena, é uma realeza moral. E essa é a sua chegada. Ele vai ser o rei moral de todos nós quando nós vivenciarmos sua lei. Porque o Senhor então nos dirá o seguinte: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Estão trabalhando para esse objetivo do progresso do mundo. Vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar a obra em sofrimento. Que coisa, né? Fizestes calar o vosso ciúme e vossas discórdias. Ou seja, nós não vamos poder fazer uma boa obra de transformação da humanidade com esse tipo de vício. Dissensões e ciúmes derivam todos do orgulho, do egoísmo, né? Então nós precisamos de virtudes, de disposições diversas para podermos trazer um novo mundo. Uma disposição de união, de harmonia, para não deixar a obra em sofrimento. Por que a obra tem que ser sofrida? A transformação da humanidade, ela pode ser sofrida, mas ai daqueles que fizerem esse sofrimento, né? A mensagem de Jesus é clara: o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vem é o escândalo. Nós não somos autorizados a trazer o escândalo. Nós devemos evitar fazer isso. Então, a obra tendo que acontecer, nós devemos nos colocar como participantes dela para fazer com que ela se cumpra da melhor forma possível, da maneira mais tranquila, mais pacífica possível. E aí a gente vai ter como resultado essa terra regenerada. Ó, vinde a mim, quer dizer, é a vinda do Senhor, né? E nós ficaremos com ele aqui. Por isso, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra futura, a terra regenerada, feita pelos obreiros do Senhor. Agora, quanto aos que atrapalham, né? O Espírito vai falar o seguinte: mas, infelizes daqueles, ou ai daqueles, que por suas dissensões tiverem retardado a hora da colheita. Quer dizer, aqueles que se colocarem como os que lutam do lado do mal, da incredulidade, do fanatismo, das ideias retrógradas, que vão se colocar como obstáculos ou resistências ao progresso geral e tentam retardar, por isso, essa transformação, terá aí uma consequência, essa atitude. Como é que retarda a hora da colheita? Tá vendo? É porque a hora da colheita depende de nós. Não está a data marcada, não. Nós somos chamados todos a adiantar a hora dessa colheita. Por que colheita? Porque no momento em que a média da humanidade progredir, vai haver aí uma distinção. Os que quiseram avançar e os que não quiseram. Essa distinção é que é tratada no Evangelho pela expressão colheita. A tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Aquele que luta contra a transformação da humanidade, contra o bem, né, contra a vinda de um mundo regenerado, de um mundo bom, de um reino entre nós. Sim, porque ele também é. Ele não é deste mundo agora, mas será. Nós vamos ver isso já. O mundo regenerado é tratado na codificação como um reino de Deus na terra. Então, aqueles que se colocarem contra, eles serão arrastados. A luta se acirra e eles perderão, porque eles estão lutando contra a lei de Deus, do progresso. Que nós não estejamos entre estes, né? Que possamos tomar nossa conscientização e nos colocar nos postos da regeneração. Agora, esses que vão resistir e passar pelo tal do turbilhão, os sofrimentos, sejam aqui na terra ou fora dela, gritarão: graça, graça. Eles vão pedir a Deus: ó, Deus, me dá um lugarzinho aí, né, nesse novo mundo melhorado. Aí o Senhor vai dizer: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentá-lo. Recorda o que diz, o que ensina a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós precisamos ofertar nossa graça aos nossos irmãos. Como é que é isso? Tendo piedade.
A gente não pode ser indiferente ao sofrimento dos irmãos. No mundo novo, não cabe olhar para irmãos sofredores e dar de ombros. Recusar estender a mão para o caído, esmagar o fraco. Não cabe. Temos que aprender a viver a lei de Jesus simbolizada na parábola do bom samaritano. Nós não podemos imaginar que as pessoas que estão em situação vulnerável, fragilidade, opressão, miséria, sofrendo violência, sofrendo exclusão, porque está tudo dentro da lei, é tudo expiação e prova merecida. Não. Nós não temos acesso a saber o que é prova e expiação para cada um. Ninguém conhece o limite de até onde vai a prova e a expiação do próximo. Isso está bem marcado também no Evangelho. Lá no capítulo 5, se devemos ou não abrandar as provas dos nossos irmãos. E a regra é clara. Sim, devemos abrandá-las. Nós podemos fazer o mundo melhor possível, gente. Nós podemos fazer da terra um paraíso. Quem tem que passar por prova ou expiação, Deus tem os mecanismos. Ele não precisa que nós façamos injustiça aqui humana para que a sua lei seja cumprida. Em outras palavras, nós não estamos autorizados a manter a injustiça humana a pretexto de fazer justiça divina. De maneira nenhuma. Nós somos chamados a fazer sempre o bem. O que cabe a nós é, sempre, como o bom samaritano, erguer a mão. Levantar o caído. Não é olhar para o caído e falar, mereceu, e passar adiante. Não é isso. É sempre erguer os fracos. Sempre. O mundo regenerado vai ter que... Ele exige essa disposição. Então tá aí, ó. Quem não tem a piedade, quem recusa a ajudar, ou esmaga o fraco, em vez de sustentá-lo, não tem lugar. Então vamos pedir forças para passar a ter essas disposições para participar dessa obra e entrar nesse mundo regenerado e ficar nele, né? E ficar nesse mundo melhor. Por que pedis graça, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Essas alegrias da terra não são as de um mundo regenerado, que são muito mais regras de igualdade e justiça. As alegrias da terra são todo tipo de gozo vulgar ou fútil que está associado ao orgulho humano. São as alegrias do tipo de valor que o mundo propõe, ao invés do tipo de valor que o alto propõe. Então a gente tem que procurar a satisfação oriunda das mensagens do alto, e não oriunda dos valores ainda muito baixos deste mundo inferior. Cabe a nós mudar o mundo, inclusive. Senão não seríamos chamados obreiros do Senhor, né? Aí adiante ele fala, consequentemente, aqueles que quiserem só alegrias e gozos próprios de um mundo inferior, que inclui você estar numa satisfação indiferente com o seu semelhante, já recebestes vossa recompensa, tal como quiseste. Você era orgulhoso, vaidoso, egoísta, e viveu isso aí, né? Então, o que você quer mais? Então não pensais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não tiverem pedido as recompensas da terra, né? E por recompensa celeste não precisamos entender apenas as recompensas no mundo espiritual, mas as recompensas que vêm do céu. Ou seja, oriundas do alto para nós. Como você falar assim, vamos fazer o bem e vamos receber uma recompensa divina. Ela é a recompensa que vem de Deus. Recompensa celeste é a recompensa que vem do alto. Pode ser, já como Jesus fala, neste tempo ou no tempo futuro, para aqueles que não tiverem pedido as da terra, que são as desse mundo ainda atrasado. Um dia ele mudará. E ele vai dizer então no final que Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Ou seja, Deus não está indiferente ao que ocorre. Todos estamos sendo distinguidos pela prática ou não das suas leis, enquanto obreiros do Senhor ou enquanto obstáculos para a obra do Senhor, né? Então haverá uma distinção entre os pró-mundo melhor e os contra o mundo melhor.
tem marcado com o seu dedo, que é para indicar assim, que ele vai até o detalhe, né? Aqueles que têm apenas a aparência do devotamento. A aparência do devotamento, é claro, é aquele que acha que para melhorar o mundo basta que cumpra certos ritos, que estão em todas as religiões. A gente sabe que não basta para o espírita viver dentro de centro, ser um papa-passe, fazer promessa. O que importa é a intenção. Aliás, essa frase está espalhada na codificação inteira. A forma é nada, a intenção é tudo. O religioso pode cumprir seu ritual, seja que religião for, podemos ficar trabalhando no centro e tal, mas o que conta é a intenção que temos ao fazê-lo. Não basta a aparência, não basta fazer isso para ganhar destaque ali, aparecer em rede social, ganhar elogio em público. Aí não. A fim de que eles não usurpem o salário dos servidores corajosos, ou seja, não vão tomar o lugar. Deus nunca vai deixar isso. Tomar o lugar daqueles que realmente lutaram, trabalharam, se esforçaram para que as coisas mudassem. Pois é aqueles que não recuarem diante da sua tarefa que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Aqueles que vão até o fim, no desígnio da melhoria de si e dos irmãos, do ambiente terreno, terão esses postos mais difíceis, quer dizer, eles vão ganhar não o cargo, mas como se diz, o encargo. De quê? De orientar os outros. Já que eles estão cientes do caminho, cientes do resultado, sabem como fazer, eles serão os guias, que é a obra da regeneração, pelo Espiritismo, porque o Espiritismo é chamado a isso. Está lá nas obras póstumas, que uma das grandes tarefas do Espiritismo está em levar a regeneração adiante. A mensagem chamada O Futuro do Espiritismo. Como? Né? Ele leva os seus adeptos a absorverem valores, virtudes, disposições afeitas ao mundo melhor. Então, o Espiritismo vem mobilizar as criaturas para que elas efetuem o trabalho que é no campo do Senhor, nesse mundo, nesse planeta. E termina com a frase que lemos em Marcos. E esta palavra se realizará, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Pensando que não é para a gente ficar querendo um posto como cargo de grande importância, mas é para a gente entender que isso é um encargo, né? Os que estiverem mais empenhados na obra serão esses que irão à frente. E os que estão mais na aparência, né? Se mexendo, falando, aparecendo por aí, de repente estarão atrás, na obra da regeneração. Aí fala, no reino dos céus, que é o reino da lei dos céus, o reino que os céus trazem para nós. Nós sabemos que existe o reino de Deus no céu, mas também a terra um dia será o reino de Deus. Isso em cumprimento do Pai Nosso, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo esse reino aqui na terra. Todas as vezes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. Então, o reino se entende de duas maneiras. No céu, ou seja, no plano espiritual, onde ele sempre existiu. Mas na terra também, uma vez regenerada, transformada. Por quê? Porque será o lugar onde a lei de Deus será cumprida. Ou será também chamado o reino de Jesus, dado que a lei de Jesus será cumprida. Conhecemos o lema, a felicidade não é deste mundo. Mas lá, nesse ponto está, a felicidade não é ainda deste mundo. Não podemos esquecer a partícula ainda, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem 11. Que possamos realmente introjetar esses objetivos,
criarmos em nós cada vez mais as disposições e virtudes próprias para pormos em prática esse reino, essa transformação. Peçamos, evidentemente, a Deus forças para termos perseverança, firmeza, luzes, para ingressarmos com os obreiros do Senhor na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então essa é a mensagem que eu queria trazer a todos. Agradeço muito a atenção, que Deus nos abençoe e até a próxima.